Estamos na antiga residência da família de Manuel Fernandes e Isabel das Neves, o primeiro casal dono dessas terras, que hoje é sítio Caritó e no passado foi fazenda Ipueiras. E estamos conversando com seu Amadeus e Dona Antônia, que é o casal que mora aqui há muitos e muitos anos. Seu Amadeu, quando o senhor chegou para morar aqui nessa casa? Bom, eu vim mais meus pais, né? Vim morar aqui com o Estênio Padrão, né? Quem era Estênio Padrão? Era o dono dessa casa. Estênio Padrão foi o dono dessa casa. Foi o dono dessa casa. Em que ano? Bom, lá eu conheci de 47 para cá, né? De 47 para cá o senhor veio morar aqui? Eu já vim morar aqui, né? Era seu Estênio, dona, a esposa dele quem era? Xixica Chaves. E dona Xixica Chaves. Era o dono dessa casa. Eles tinham filhos? Era o dono dessa casa, era assim. Eles tinham filho? Não. Tinha não. Eles não tiveram filho, não. Aí o senhor ficou morando com eles aqui? Fiquei morando com eles. Assim. E eles foram só saindo quando eles faleceram. Eles faleceram e já passando para outros. Fomos vir para Ivo Gabino. Então o senhor Estênio, dona Francisca, já velhos, passaram a terra para Ivo Gabino. Para seu Ivo Galdino. Da Caraibeira. É isso? Aí seu Ivo ficou como dono dessas terras? Ficou como dono da propriedade. E dona Francisca ficou viúva, continuou morando aqui? Ficou viúva, depois quando faleceu, aí Ivo Galdino tomou conta das terras? Da propriedade, sim. E o senhor? E eu fiquei com ele. Continuou morando aqui? Morando, todos eles que iam ficando, fiquei com eles. Foi mudando os donos e o senhor foi continuando, né? Então, e foi mudando e eu acompanhando. De 47 até hoje o senhor continuou morando no mesmo lugar? No mesmo local. Mudavam os donos, mas o senhor... É, sim, mas eu... E o senhor casou em que ano com dona? Eles foram desaparecidos, morrendo, né? E eu ficando. Aí em 63 o senhor casou com dona Antônia? Foi. E continuaram morando aqui? Ficou no mesmo local. Ô, senhor Amadeus, então, desde que o senhor era criança, em 47 até hoje, né, 2024, sim. Essa propriedade aqui sempre foi da família Chaves, né? Foi da família Chaves, tudo é Chaves. Padrão, Dona Francisco São Chaves, depois Ivo Galdino, que é Chaves, Galdino, depois seu Zé Torinho, né, José Chaves Miranda, né? E antes seu Pedro Chaves Filho, Pedro da Costa Filho, né? É verdade. Então sempre foi da família Chaves desde que o senhor era pequeno. Era sim, tudo isso era de menor, tudo pequeno. E hoje pertence à viúva de Zé Chaves Filho. Madeuzinha. Aí foi. Se quiser Pedro Miranda para cá, eu já estava trabalhando tudo aqui dentro, né? Pois tá bom, muito bem. A Fazenda Carrapateira, localizada às margens do Rio Paraíba, pertenceu a Manuel Bezerra Cavalcante, que era dono de escravizados. Nos anos de 1857 e 1858, foram encontrados óbitos de escravizados de sua propriedade. Também, entre os anos de 1863 e 1865, também foram encontrados registros de escravizados seus que foram batizados na referida fazenda. Com o passar dos anos, a fazenda passou a pertencer a outras pessoas, a exemplo do Major Delfino Mendes de Andrade, e posteriormente aos seus herdeiros. Atualmente, a Fazenda Carrapateira é o projeto de assentamento Beira Rio, tendo sido contemplado com o Programa Nacional da Reforma Agrária, sendo ocupada por pequenos agricultores que residem com suas famílias. Antônio da Costa Figueiredo, dono da Fazenda Pindurão, foi dono de muitos escravizados. Entre os anos de 1856 e 1876, encontramos óbitos escravizados seus que morreram do cólera morbus, foram sepultados nos cemitérios do Congo e também no cemitério do Pindurão. A escravizada Catarina e a escravizada Joana foram sepultadas no cemitério do Congo. Já os escravizados João, Lourival e Damiana foram sepultados no cemitério do Pindurão. Estamos nas terras do Pindurão, que no passado pertenceram a Antônio da Costa Figueiredo e sua esposa, a senhora Josefa. Era justamente neste lugar que ele morou e tinha a sede da sua fazenda. Ainda restam as ruínas da velha casa do senhor Antônio Costa. Quem conversa conosco é a professora Socorro Costa, tetraneta do mesmo. Com muito prazer se encontramos aqui nesse momento para resgatar uma história a que me orgulho da minha família, onde zelo o nome e
valorizo muito a história dele. Então, eu na minha adolescência aqui observei ainda algumas que hoje se encontram em ruínas, mas ainda vê a parte do casarão. E eu gostaria muito de dizer para vocês que foram os momentos, coisas que eu presenciei bonito, que hoje se encontram assim, mas as pessoas não sabem zelar o patrimônio, né? E com o tempo se torna como estamos vendo em ruínas. Então aqui era o casarão do meu tetravô Antônio Ferreira da Costa, o avô do meu avô Brígido Januário da Costa, a quem considero como avô e pai. Aqui eu ainda encontrei um casarão com um enorme alpendre, onde percebi, vivenciei pessoas ainda morando aqui, da mesma família. Ali ao lado estava a casa do meu bisavô Januário da Costa, Janu, né, que era o pai do meu avô Brígido, e presenciei também pessoas morando lá. E aqui, Maricele, é uma história que tem muito a se contar. Antes aqui era muito lindo, aqui ainda era limpo, havia muitas árvores, e nela me contavam que onde ficava meu tatravô, aqui muito gado, aqui era o pátio onde ficavam os escravos. Me lembro de muitas ali, as plantas ali ao lado do açude, onde tinha as carnaúbas muito bonitas. Ainda estou presenciando uma lá em outro terreno, e isso ainda eu lembro muito, o cacimbão. Ainda cheguei a tomar banho na minha idade de 15 anos, logo após sair para estudar, e com o tempo foram derrubando, a própria família tirando material para construir em outro local, e hoje se encontra assim. Talvez fosse mais cedo, eu não deixaria, eu impedia algo para que ficasse aqui esta lembrança, entendeu, Maricele? Fazenda Bom Sucesso. Fazenda Bom Sucesso, onde ele se localizou, onde achava a paisagem linda, como você sabe, a Pedra do Picoito. E aqui estamos, ao lado do terreno do meu avô, aqui de outras pessoas, de tios, que todos ficaram ao redor. Ô Socorro, professora Socorro, você falando sobre esse passado de sua família, sobre a sua propriedade, e aí você conta com uma riqueza de detalhes. Então, os escravos moravam perto da casa? Perto da casa, é o que me contavam, né, que eles moravam perto da casa. Agora, eu não sei detalhadamente onde eles dormiam, Maricele. Deveria ter o local para eles dormirem, não é? Porque eles viviam constantemente aqui. Aqui. E logo após, né, a construção da casa, ela localizou-se num lugar muito importante, porque próximo da casa passava a estrada, que né? Vai ligando Paraíba a Pernambuco. Uma estrada que saía aqui da Paraíba e ia encontrar-se em Pernambuco. Em Pernambuco, que ele negociava também, e quando logo ele chegou para a Serra Branca, né? Ele vendia algodão, achava isso muito bonito, e ele focou muito a cidade de Serra Branca. Nesse tempo era, vamos dizer, um povoado, uma vila, ele não é? Negociava com Serra Branca. Negociava com Serra Branca. Na Serra Branca, assim, a história ia vender algodão lá. Ele produzia algodão aqui. Aqui era a produção de algodão? Dizem que também, eu não posso assim dizer bem com propriedade assim, mas que ele ia para lá, ele levava, algodão. Negociar em Serra Branca. Então, Socorro, ele tinha muitos escravos? Muitos escravos. Você vai saber a história do cemitério, né, que é ali mais à frente, que era tudo terra dele. Terra dele até chegar nos Pereiros, em muitos lugares que era tudo a propriedade. Era uma enorme propriedade. Todas as terras eram uma enorme propriedade. E aí lá no final da propriedade ele construiu o cemitério onde foi sepultado os escravos, que morreram de cólera. Que morreram de cólera, e ele sepultava lá. E as pessoas também contam, né, outra história, diz que ele era um homem muito rico, de muita riqueza. Sim. E que já próximo ao final da vida ele juntou toda essa riqueza, trocou, né, tudo que possuía por ouro, e esse ouro ele levou lá no chamado Picoito. Do Pindurão, e teria colocado lá esse ouro no Picoito. Sim, porque não tinha como mais fazer, não é, Maricele? Porque se era rico, era, né? Então ele pegava, tinha muitos animais, pegava o couro dos animais que é de gado, né? Que era muito, você sabe, que a última novilha quando saía já ia léguas de gado, né? De rebanho. Então ele pegava e mandava os escravos colocar no couro, e ali fazia o pacote e levava em rebanhos de burro para a serra.
para E lá colocar jogava o ouro no ouro, picoito. sim, o ouro lá dentro. Inclusive, muitas histórias que o povo conta de pessoas que vão à procura desse ouro, né? Sempre Sim, acontece isso. sim, mas nunca vou encontrar. Nunca né, encontraram esse Marcelo? ouro. Até hoje só ficou Não. a história do ouro. Voltando novamente aos escravos, diz que ele era muito duro com os Sim. escravos dele. Era rígido. Ele era muito rígido. Sim, era rígido demais para ele. Se não obedecesse ao que ele queria, ficava um pouco no castigo, né, Marcelo? Era o que contava a história. Sim. Entendeu? Que até a nossa, vamos dizer, a parteira, né, que até nós nascemos já era, a avó dela era escrava dele também. A parteira de você. Que era, tinha sido- nós chamava como Madrinha Cosma, não é? Ela tinha Ela sido era escrava neta já de uma que era escrava dele, do meu tataravô. Ô, Socorro, e aqui hoje no Pindurão? Tem vocês, família Costa, que era o fazendeiro, você é tetraneta dele, os demais, muita gente aqui da família Costa. Eu pergunto a você, e dos escravos que ele possuía, eram muitos escravos, tem alguém aqui hoje no Pindurão que é a família de algum desses escravos? Maricélio, eu não estou lembrada. Tinha, se fosse sim, de Madrinha Cosma, não é que era a parteira. Sim. Mas quem mora aqui? Não. Uns moram em Jataúba, outros já faleceram, moraram muito aqui. Você vê, tem a casinha ali por trás da igreja, naquela outra rua, era dela. Mas nesse momento Então, não o povo encontro mais aqui. da parteira Cosma, então são descendentes dos escravos aqui Dos no Pindurão. escravos, sim. A mãe dela era Escravizada do seu escravizada, era. Muito bem. Então, muito obrigado pelas Por nada, ricas informações da história aqui do Pindurão, da história dos escravizados na nossa região. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Tudo de bom. Estamos com o senhor Antônio Avelino Maroca Bezerra, ele que é presidente da Associação dos Quilombolas do Sítio Roça Velha, e diante da capelinha que foi feita pela família Avelino, família do ex-escravizado Avelino Bezerra Leite. E gostaria que o senhor Antônio nos contasse a história dessa capela, já que você também é membro da família, você que é bisneto do escravizado Avelino Bezerra Leite. Como aconteceu a construção? O que foi que houve? Qual a história dessa capela? Esta capela, a minha bisavó veio pegar lenha aqui, aí no que ela estava tirando a lenha, fez o fecho de lenha, fez a rodia, botou em cima do fecho e faleceu. Aí o pessoal andaram atrás, muita gente aí na ribeira andaram atrás, aí encontraram ela morta em cima do fecho de lenha. Aí botaram a cruz, aí depois da cruz, o meu avô também era muito devoto do meu parente Cício, todo ano ia pro Juazeiro, aí conseguiu, aí veio e fez a capelinha, aí botou a cruz dela aqui, aí todo mês tinha uma missa, aí faleceu outro aqui, bem pertinho aqui, no distante de uns 100 metros, num caminho que tinha ali, aí ele pegou a cruz e pôs aqui, então aí tá aqui as duas cruzes e feita aqui a capelinha. E nessa capelinha eu soube que tem a imagem de Santo Avelino. Tem a imagem de Santo Avelino. Esse Santo Avelino foi ganhado do seu bisavô? Foi esse Santo Avelino. O meu bisavô foi quem arrumou esse santo e até hoje ele está aqui. Permanece com a família? Com a família, Santo Avelino. Então essas terras hoje de Roça Velha, no passado pertenceram ao seu bisavô? Foi. Não, antes era do patrão, né? Do Domingo era do Domingo. Aí o Domingo faleceu, foi-se embora para as terras dele, aí as terras ficou para o meu bisavô. E hoje pertence à família de vocês? E hoje foi passando de pai para filho, neto, bisneto, isso. Geração em geração, e hoje é de vocês. E hoje é da gente, isso aqui. E hoje vocês estão organizados como comunidade quilombola, reconhecido. Hoje é reconhecido como comunidade quilombola. E você é bisneto do escravizado Avelino? Eu sou bisneto do senhor Neto Avelino. de Miguel Avelino, que era filho dele? Que era filho dele, né? Muito bem, senhor Antônio. Estamos no local onde no passado, Antônio Maroca, serviu de que aqui no passado? Isso aqui é o casarão que era onde meu bisavô morava. Aqui era a casa do escravizado, do escravizado Avelino Bezerra Leite. Foi aqui que ele morou? Foi aqui que ele morou, foi. Isso aqui era do Domingão. De Domingão? Era do Domingão isso aqui. Aí Era uma casa. Era uma casa muito grande, aí passou pro meu bisavô faleceu aqui. E quando foi derrubada essa casa, Antônio?
Essa casa ela foi derrubada mais ou menos nos anos de eu tô com 50 não, tô com 67 anos, ainda conhecia a outra casa que tinha que era de parede, aquela ali, ainda cansei ela em pé ainda. E essa aqui já tinha sido derrubada. A gente seguindo por aqui, ali embaixo já são as terras do rio. O rio passa ali, Passa aqui bem pertinho. passa ali no topo daquela caibeira. Então, e aquela caibeira? É antiga? Aquela caibeira é antiga, da antiguidade. Isso aí já foi. Todo mundo que nasceu e se criou aqui já conheceu já a caibeira. O que era que seu avô contasse a história dessa caraibeira, o filho do escravizado? Ele contava que debaixo dessa caibeira matava muito viado. Muito viado. Eles vinham comer o quê? Ia comer a fulô da caibeira e eles matavam debaixo da caibeira. Então, na floração da caraibeira, os viados vinham se alimentar. E, então, os moradores aqui de Roça Velha matavam os viados para se alimentar. Para se alimentar. Muito bem, Antônio. Que riqueza, que história tão bonita essa da família Avelino de Roça Velha, que começou com o ex-escravizado Avelino Bezerra Leite, que deu a esta comunidade essa bonita história de luta, de resistência, de coragem, de essa família toda, né? Toda essa família, toda essa geração. O senhor Antônio Maroca e Dona Maria Ivonete são casados, são primos e são bisnetos de Avelino Bezerra Leite, ex-escravizado aqui do sítio Roça Velha. E seu Antônio estava nos contando a história da capelinha. E Dona Ivonete me disse que ajudou na construção daquela capelinha. Como foi essa história, Dona Ivonete? A história foi eu carregando água do rio, tijolo, carregando no jumento e nós carregando água na cabeça, com um pote na cabeça. A senhora e quem mais? Eu, minha mãe e minha tia, que era filha de Miguel. Miguel, que era o filho do ex-escravo da Avelina. Então, a família se juntou todinha e todo mundo ajudava. Uns carregando água, uns carregando tijolo no jumento. Outros lá ajudando a construir, de forma que foi feita pela família, foi construída pela família. Foi. Foi muita luta naquele tempo. Muita luta mesmo. Nós lutávamos, chegávamos lá com a cabeça ardendo, com um pote na cabeça. Aí veio chegar bem pertinho, levava uma topada, quebrava o pote. E saía chorando sem água, só com a dor de cabeça. Ô, seu Antônio, o senhor já nos mostrou a casa onde seu bisavô morou, né? Eu quero que seu avô contava sobre a história do seu bisavô, sobre o escravizado Avelino. Eles contavam que era a maior fartura que tinha ali naquela casa. Naquela casa, no tempo dele. Ali sacudia, que ele fosse sacudindo pedra, era com queijo. O queijo tinha produção pegava queijo ali e sacudia um no outro. Tanto queijo que tinha, uma produção grande de leite. Era produção grande de leite, também não tinha essa saída toda, era só para o consumo de comer, né? Então no tempo dele tinha muita fartura na fazenda. Era muita fartura, muito leite, muito queijo, ela já tirava queijo no outro. Brincando com queijo, tanto que tanta produção que tinha. Dona Ivonete, seus pais, seus avós contavam que seu Avelino Bezerra Leite teria vindo da onde? Da África? Meu avô mesmo me contava que ele tinha vindo da África. Tinha vindo da África, esse Domingão foi quem trouxe, ele e mais outros. Domingão comprou eles aonde? No Recife? Comprou na feira do Recife. Então Avelino Bezerra Leite nasceu na África, veio para o Brasil. No Brasil ele foi comprado por Domingos Ferreira de Brito, lá numa feira do Recife. Aí trouxe ele aqui para Roça Velha. Trouxe para Roça Velha. Trouxe mais algum escravo fora ele? Trouxe mais, tinha mais. Era 5, né? Para me dizer que era 5. Ele falava que era 5. Eles diziam que era 5 escravos que ele tinha trazido. Avelino e mais 4. E os demais escravos? Vocês sabem onde esse povo está? Quem é a família de quem? Para onde foram? Vocês já ouviram falar essas histórias? Não. Não sabem não é do tempo de vocês não. Vocês eram criança ainda, nem nascido até. Quem ficou no setor mesmo foi Só Avelino. Só Avelino. Avelino foi quem... E os escravos, irmãos, ou conhecido, ou parente dele, ou que vieram junto na África, não se sabe onde foi parar esse povo, não. Infelizmente, desapareceram na história, como tantos outros escravizados, que a gente sabe que se perderam, né, ou foram perdidos através da história. Infelizmente, deslocados de sua terra natal, que foi a África, trazidos para o Brasil, na condição de escravizados, tratados de forma terrível e, infelizmente, muitas vezes desconhecidos na história. E nós também não interessávamos muito também, não perguntava muita coisa também, porque a gente não... Era criança. Era criança, aí não passava nada por a cabeça da gente, né? Criança sabe como é criança, né? O que vocês sabem dizer é que todos os avelinos aqui dessa Roça Velha, espalhados no mundo todo,
Vem a partir do A escravizado partir do Avelino. escravo, a partir do escravo. E casou algumas vezes, não foi? Tudo é. Casou Aqui três é vezes, neto, três bisneto, vezes. neto, Casou três. bisneto. Casou 3 vezes, né? Tudo do Avelino. Tudo do Avelino. Do Avelino. Muito bem. Tá, ok. Estamos com a senhora Francisca Severino de Queiroz, ela que é bisneta de Avelino Bezerra Leite, ex-escravizado do sítio Roça Velha de Camalaú. Dona Francisca, a senhora chegou a conhecer o seu bisavô? Cheguei a conhecer. Eu tinha mais ou menos de 5 para 6 anos de idade. Primeira vez que minha mãe levou eu lá para eu conhecer ele. Aí quando eu cheguei lá, ele já estava muito doente, já estava em ponto de falecer, mas justamente faleceu, foi quando eu conheci meu bisavô. A senhora me disse que ele tinha uma doença na perna, foi isso? Parece que era, mãe falar que ele era doente de uma perna. E ele era que cor? A senhora lembra a cor dele? Era preto, era negro mesmo. Um negro mesmo. Era negro mesmo. Ele era baixo, alto? Homão. Um homão, era muito alto. Era ele. muito alto, tanto tinha de corpo como tinha de tamanho. Era um homão. E quando a senhora o visitou, conversou com ele um pouquinho? Não, só quem conversou com ele foi minha mãe. Eu não tive conversa nenhuma com ele, só fiz olhar para ele, sabe menino como é que é, né? Só pedir a benção. Só pedi a benção, foi. Aí então, com poucos dias depois da sua visita, ele chegou a falecer. Chegou a falecer, foi. A senhora só ouviu essa vez ou foi Só outras ouvi vezes? essa vez, mas minha mãe levou essa vez, que nós foi até visitar ele, que ele estava bem doente. Então sua memória guarda até hoje essa boa lembrança do seu bisavô. Ainda guarda essa lembrança. Ela é pretinho mesmo, do cabelo bem pichãezinho. Os cabelos já estavam brancos? Já, branquinhos os cabelos. Branquinhos. Tava. Ele estava o quê? Numa cama, numa rede? Estava sentado num tamboretinho assim, Um tamboretinho. na cabeça de uma mesa. Lembra como fosse hoje. A senhora lembra da casa dele? Lembra um pouco, né? A casa toda não, mas a casa que ele morava era ali, não sei se você conhece ali o açude da emergência. Sim. Era mesmo na cabecinha do açude da emergência. Ali era uma casa muito grande, de tijolo, uma casona grande, velha, antiga. E ele morava lá nessa casa. Já era de tijolo, não era mais de Já, taipa, não era de taipa, não. Atrás, na porta da cozinha, tinha um pé de baraúna grande, que eu não sei se esse pé de baraúna ainda existe. Ele morava com quem? Quem cuidava dele? Ele morava com a terceira mulher dele. Terceira mulher, ele casou muito, né? Casou 3 vezes. Muito bem. Morava com a terceira A mulher terceira dele. mulher era viva ainda. Era, e ele morreu e ainda ficou, ainda viveu muito. Eu sabia até a hora da casinha dela. Quando ele morreu, ela foi morar numa casinha num chalézinho, lá perto da casa de Timigué. E quem era sua mãe? Minha mãe era Severina Maria de Jesus, filha de Maria Francisca do Nascimento. Maria Francisca do Nascimento, que foi a filha? A filha dele. A filha dele. De Avelino. De Avelino. Foi. Muito bem, dona Francisca. Então, muito obrigado à senhora por nos contar essa história do povo escravizado no município de Camalaú, especialmente da família Avelino. Avelino, foi. Eu era muito nova nesse tempo, eu tinha de 5 para 6 anos de idade. Não tenho muita lembrança disso. Hoje a senhora está com 80 E estou com 88 e 6 meses. Que coisa boa. Parabéns pela sua memória, pela sua Obrigada. história. Muito obrigado por autorizar nós fazermos essa entrevista com a senhora para guardar, né, para registrar essa importante história do nosso município, a história do povo negro aqui em Camalaú. Muito obrigado. Antonina Avelino Bezerra, filha de Miguel Avelino Bezerra e neta do escravizado Avelino. Seu avô, Avelino, que foi escravo, ele tinha quantos filhos? A senhora sabe os filhos que ele tinha, os irmãos do seu pai? Os irmãos, sim, agora os filhos de Avelino, não sei. Mas quem eram os que a senhora conheceu? Os que eu conheci é meu pai, Miguel, Balbino, Manuel, Marinha e José. Maria e José. Então eram 5 filhos, não é isso? 5 filhos. Esses 5 filhos, a senhora conheceu algum deles ainda vivo? Não. Não conheceu. Eu só conheci a mulher do estado, de Avelino velho. Ah, a senhora conheceu a mulher de Avelino? Conheci a que chama até Maria Velha, mas é já das derradeiras mulheres. Ah, ele casou Sim, mais de uma conheci. vez. Aí as outras não sei. Mas Maria Véia, como chamava, a senhora conheceu? Sim, passei muito na casa dela, comecei muito com ela.
Aí depois o pai foi levar ela em Pesqueira. Ah, ela morreu já em Pesqueira. Já morreu em Pesqueira. Em Roça Velha, as terras da família da senhora, do seu pai, de Avelino, essas terras eram de vocês ou eram de outras pessoas, essas terras? Pronto, que eu consigo que era já 10 das de pai, né? Mas foi posse, entendeu? É posse. Porque meu pai era Avelino velho, era escravo, não era escravo. Aí o pai ficou com o escravo também, que era filho do Avelino velho. Aí ficou com o escravo também. Essas terras eram de quem? De um homem chamado Domingos, é isso? Era. Diz que era, filho de. Chama ele Domingão. Esse Domingão, ele deu essas terras a seu avô, foi isso? Foi. Deu aos irmãos tudo. Aí deu Foi dividir essa terra. E dividir essa terra depois. Os irmãos tudo. Então essa terra pertencia a Domingos, né, chamado Domingos Ferreira de Brito, vocês chamavam Domingão, e quando os escravos foram libertos pela Lei Áurea, dia 13 de maio de 1888, ele pegou parte dessas terras e deu ao seu avô. Uhum. E essa terra permanece até hoje com vocês, na família. Ainda tá com a gente, né? Pai morreu, mãe morreu, ficou com os filhos. A senhora chegou a conhecer seu avô? Não. Não. Conheceu só a esposa, uma das esposas Sou dele, né? a derradeira esposa. A primeira eu não consigo. E na sua casa, na sua família, seus pais tiveram quantos filhos? A senhora teve muitos irmãos? Tive 13. 13 irmãos. A família é grande, eram 13 irmãos na sua família. Todos avelinos. Todos avelinos. Teve outros que não sejam avelinos. Nascido e criado em Roça Velha, e depois se espalhando por esse mundão, meu Deus. Foi mesmo. Se espalhando no mundo, meu Deus, e até hoje estou aqui, graças a Deus, no mundo, meu Deus. Muito bem, então muito obrigado, dona Antonina, por nos autorizar a ter essa conversa boa com a senhora falando sobre o passado e a história da família Avelino, desses escravizados que viveram em Camalaú. Só não explico mais melhor, porque meus pais não explicavam assim, tudo direitinho, meus filhos assim. Já estou contando já por derradeira, as coisas passaram derradeira. Mas no começo, eles me contavam, aí depois morreram tudo. É assim mesmo, muito bem. Então, muito obrigado, senhora. Maria Madalena Bezerra, 86 anos de idade, neta do escravizado Avelino Bezerra Leite. Dona Madalena, quem era o seu pai? Meu pai é Miguel Avelino Bezerra. Miguel era filho de Avelino. do ex-escravizado Avelino. Não chegou a conhecer nenhuma mulher dele, não? Nenhuma das mulheres que ele teve, não? Sei que ele disseram que ele casou 4 vezes. Casou 4 vezes, não. 4 vezes. Era namorador. Era. Mas eu não conhecia a mulher dele lá. Sei que disseram que quando o pai mudou a primeira passada, a mãe dele morreu. O pai não conheceu a mãe. Ah, o seu pai não conheceu a mãe que morreu quando seu pai era pequenino. Era uma criança ainda. Era. Não. Morreu de quê a mãe dele? Não sei. Não sabe não, né? Não. Seu pai dizia que não conhecia a mãe dele não, que quando ele morreu ele era pequenininho. Ele foi criado por madrasto, sabe? A mulher dele. Essa família Avelino é uma família grande, tem muitos parentes, muitos familiares, tem muita gente nessa família? Tem. A senhora mesmo tinha quantos irmãos? Eu tinha 9 mulheres com eu e 2 homens. 9 mulheres e 2 homens. 11 irmãos na casa. É. Todos se casaram, também tiveram filhos. Casaram tudo. Então é uma grande família de Camalaú, a família Avelino. Dona Madalena, muito obrigado por sua entrevista, por sua conversa conosco, por autorizar a gente passar essa sua história, a história da sua família, para que as novas gerações conheçam sobre como era ou como foi o passado da família de um ex-escravizado em Camalaú. Muito obrigado. Nada.